meu canal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. No vídeo de hoje está começando mais um episódio de Encontro com Propósito e eu espero muito que vocês estejam gostando, várias pessoas, dando feedback positivo. Eu tô muito feliz, pelos comentários de vocês. É uma gratidão ao Senhor muito grande, porque é Ele que tem nos proporcionado isso. E eu quero pedir para vocês, você que está nos assistindo aí no YouTube ou no Spotify, já vai compartilhando esse vídeo, porque o episódio de hoje tá demais. Deixe o seu like, você que ainda não é inscrito, se inscreva. E hoje eu tô aqui com a Juliana. Ela é uma pessoa maravilhosa, eu conheço ela tem pouco tempo, mas assim, eu sempre olhando ela ali na igreja, eu vejo o chamado e o propósito que Deus tem na vida dela. Eu vou estar passando para ela vai se apresentar e a gente vai iniciar o nosso bate-papo. Então fiquem ligados porque tá imperdível. Olá, tudo bem? Eu me chamo Juliana, eu sou cristã, eu estou como fisioterapeuta, eu trabalho como fisioterapeuta e tenho 38 anos. Sou casada com o Fabiano, mãe de 2 filhos lindos e maravilhosos, o Daniel e a Maria Elis. E estou aqui para cumprir o meu propósito com o Senhor. Amém. Bom, então vamos começar. Gente, os filhos dela é uma gracinha. Nossa, são tão fofos, eu fico olhando eles lá na igreja. Muito lindos mesmo. Para começar, Juliana, o nosso bate-papo, eu gostaria que você falasse um pouco mais, de como foi sua conversão, contasse algum testemunho, se teve alguém, que foi pioneiro aí na sua conversão. Eu gostaria também que você falasse há quanto tempo, você é cristã, vocês estão ali na Igreja Vivo Caminho, tem muito tempo que vocês estão lá. Gostaria de começar com essa pergunta. Então, eu nasci num lar cristão, porém, da religião católica. Sim. Mas meus pais, eles sempre me ensinaram ali princípios e bases, em Cristo. Uhum. Porém, eu não me identificava, com a religião católica. E eu sempre, assim, buscava, algo, e eu sempre fui muito curiosa, eu sempre gostei muito de estudar, de ler. E assim, mas a minha vida, assim, com Cristo, então, assim, foi ensinado pelos meus pais, ter uma vida de oração, de acreditar em Cristo, na sua obra da cruz. E então, assim, eu comecei então uma busca. Sim. Por algumas coisas e faltava algo em mim. E eu tive, assim, uma vida normal, comecei a trabalhar muito cedo, eu tinha muitos amigos, eu tinha até uma liberdade, assim, Era normal, assim, diante da visão do mundo. Sim. Tá? Mas, eu tinha muitos amigos, eu ia em festa, eu ia tudo, mas sempre faltava algo, sabe? Eu tava no meio de multidão, mas ao mesmo tempo eu me sentia sozinha. Sim. E eu comecei a ter essa busca incessante, ali pelo Senhor. E quando eu ficava sozinha, eu orava pelo Senhor e eu começava a ler. Cheguei ao ponto de visitar alguns lugares, que eu sei que não agrada o Senhor, mas também que eu não gostei, Sim. Por exemplo, eu já fui, como eu não entendia nada sobre a palavra, nem nada, não tinha conhecimento nenhum, Mas eu fui visitar uma vez, lugares espíritas, essas coisas, mas eu não gostava. Não gostei, não cheguei a praticar nada. Eu simplesmente visitei e vi que não era pra mim. Isso você tinha que idade? Já era adolescente? Já era adolescente ali, já passando ali período de transição pra ali mais ou menos 18, 19 anos, Sim. Então assim, mas eu nunca gostei. Eu ia, meio que não acreditava naquilo e não era pra mim. E eu sempre assim, algo queimando dentro de mim pelo Senhor, sabe? E muitas das vezes, quando eu chegava de festa e tal, altas madrugadas, eu sentava na área da casa da minha mãe
E ali eu chorava, orava pra Deus, assim, sem saber que eu estava orando ali, Era né? um vazio ali, né, Era. que você sentia. Era um vazio. Você sabia que você tinha um anseio, mas ainda não tinha encontrado o Senhor de fato. Sim, eu não tinha encontrado e eu nem sabia o que estava acontecendo, né? Eu sei que parecia que estava me faltando um pedaço de mim. Sim. E como eu tinha muitos amigos e tal, um dia eu peguei amizade por uma moça, né? Que eu sou da cidade de Montevidéu. Sim. Depois que eu vim pra cá em 2004 para me estudar. Depois que eu formei em foi em final de 2007, né? Aí eu retornei para a cidade de Montevidéu, onde eu fui trabalhar. E eu peguei amizade muito grande com uma moça de lá chamada Débora Fabiani. A família dela é cristã. E a mãe dela, né? E aí um dia eu comecei a conhecer a palavra através dessa moça. Através da vida da mãe dela. Às vezes que eu ia visitar a mãe dela, ela falava assim, não, minha mãe, naquele horário, 3 horas da tarde, minha mãe entrou pro quarto e ela tá orando, sabe? Ela tinha uma vida de oração ali, né? E assim, eu nem entendi. Eu falava, gente, mas o que ela tá dando? Como assim, né? Ela entrou pro quarto pra orar, né? Como que funciona isso? Toda vez, naquele mesmo horário, ela orava e tal. E eu achei aquilo lá interessante, sabe? E comecei. E aí ela começou a me chamar, Ju, vai ter uma reunião de oração e tal, vai ter uma missionária aqui e tal. E aí eu conheci essa missionária. E eu comecei a frequentar essas reuniões de oração e eu achei muito bacana. E aquela palavra mexeu muito comigo. Sim. Parece que eu me encontrei. E eu fiquei muito curiosa, né, ali com Deus, né, o que era Deus, o Deus vivo mesmo, o Deus presente, né. E eu fiquei encantada, assim, pelo Senhor, sabe, maravilhada. E eu comecei, sabe, a querer aquilo pra minha vida. E aí eles iam muito orar no monte, sabe? E eles falavam, nossa, o fogo vai descer. E eu falava, gente, que fogo é esse? Sabe aquela curiosidade? Sim. E eu queria muito, e aí eu sei que passou um certo período, eles me levou no monte para orar. Quando eu cheguei no monte, assim, que eu fiquei assim, eu tava totalmente entregue pro Senhor. Eu fui batizada em línguas. E eu comecei a falar em línguas, e a tremer, e a orar, sabe? E ao mesmo tempo aquele sentimento assim que não existe aqui na Terra. Não existe esse sentimento jamais, aquela paz. E aí eu falei pra mãe da Débora Fabiani, a Débora, ela chama Débora. Falei, Débora, o que é isso, Débora? Ela falou assim, nossa, que lindo, você foi batizada, né, pelo Espírito Santo, que coisa mais linda. Então eu tive essa experiência antes de descer as águas. Sim. Né? Só que assim, eu era muito jovem, eu não ia naquele anseio por Deus e tudo e tal, eu não tive, assim, eu tinha que ter me aprofundado um pouco mais na palavra, né, pra te dar uma base, pra te dar aquela base onde você vai conhecendo ainda mais o Senhor, né? Isso. E eu não tive isso, eu conheci o Senhor, ele tive uma experiência maravilhosa, mas algo tocou em mim. E eu vi, assim, que era aquilo. Só que para você, né, servir o Senhor, você tem que fazer algumas renúncias. Você não tem como você servir o Senhor, você estar ali com o Senhor e deixar de ficar da mesma forma. Isso não é porque ninguém te obriga, ninguém fala que você tem que fazer. Não, é o Espírito Santo, ele começa a trabalhar dentro de você. Algumas coisas começam a te incomodar, né? Eu vejo que começa a ser reconstruído o caráter de Deus em você. Então, os lugares onde eu comecei a frequentar já estavam me incomodando. Aquela vida que eu bebia, né, com meus amigos e tudo, aquilo já me incomodava, sabe? Sim. Só que o mundo, ele é muito atrativo. Ele chama, sabe? E eu acho que, principalmente, esse novo convertido, ele precisa ser totalmente ali amparado, sabe? Cuidado, né? Consolidado, né? Em Cristo. Eu não tive isso. E aí, né? Primeiro, assim, eu falo assim, a primeira coisa, assim, às vezes porque homens
eles vão nos decepcionar. Sim. Nós somos decepcionantes. Sim. Né? Nós somos falhos, né? Sim, nós somos falhos, nós vamos decepcionar outras pessoas também. Então, às vezes a gente espera muito, né? Principalmente a pessoa às vezes converte ali recentemente, espera muito da outra pessoa, né? E a gente não pode ter isso, a gente tem que esperar no Senhor, né? Sim. E eu não tive essa base. E eu acabei me afastando novamente do Senhor. Mas algo foi plantado, sabe? Sim. E isso foi no período de 2008. No período de 2009, a gente teve a família assim, sofreu uma grande perca, né? O meu irmão faleceu, ele pegou uma doença, né? Que é H1N1. Você só tinha ele de irmãos? Homem, sim, né? Eu tenho mais uma irmã mais velha, sim. eu sou a caçula. Era ele de mais velha, a minha irmã, a Lídia, né, no meio, e eu a caçula. Sim. E ele, então, ele ficou doente e veio falecer com 30 anos. E aquilo abalou demais, mexeu demais. Só que nesse período que ele estava internado em Goiânia, eu lembrei do Senhor. E na minha inocência ali, né, eu falei, Senhor, né, cura meu irmão, e pedindo, a família inteira sofrendo. E aí eu decidi descer as águas, né? Sim. Aí eu batizei, nós estávamos em Goiânia com ele na UTI, e eu fui e batizei lá. Aí logo depois ele veio a falecer, e aquilo mexeu demais, né? E eu não saí totalmente da presença, mas eu fiquei um pouco fria, né? Que eu acho que é o pior, né? Porque você não tipo assim, você teve um momento de questionamento, um momento né? de questionamento. Por que o Senhor levou ele? Sim, né? Não querendo aceitar as coisas do Senhor. Mas hoje eu vejo que, na verdade, a gente teve um privilégio de ter ele 30 anos conosco, né? Assim, hoje eu agradeço a Deus pela vida dele, né? De ter dado ele 30 anos para nós, de conhecer a pessoa tão maravilhosa que ele representa e representou para nós, dele ter formado uma família, né? Ele era casado, tem 2 filhos, hoje ele deixou meus sobrinhos, são uma joia para nós, sabe? Então, assim, o que ele deixou de ensinamento para nós, então, assim, foi algo bem, assim, eu agradeço a Deus pelo período que nós passamos com ele, e Deus sabe todas as coisas. Sim. E aí passou um período, né, e tal, passou, nesse 2009, eu ficava assim naquela, né, vai um pouco na igreja, sai, eu fiquei perdida também pela dor, isso desencadeou também um começo de depressão em mim, né, ansiedades, né, eu tive crises, e eu sei que em 2011 eu tomei a decisão na minha vida, eu falei, não quero isso mais, não quero esse mundo mais, isso não é pra mim, é decisivo agora com o Senhor. Hoje eu tive um sonho com o Senhor me chamando, e eu decidi em 2011 realmente falar, não, agora é minha vida entregue mesmo, não tá mais no meu comando, tá no comando do Senhor. Hoje eu quero entregar minha vida pro Senhor mesmo, não vou ficar em cima da balança, não vou, sabe, porque eu não quero mais as coisas do mundo, isso não me atrai mais, eu quero o Senhor. E aí foi quando eu decidi, assim, bem decisivo, que eu iria ficar com o Senhor em 2011. E desde então, desde 2011, eu estou para o Senhor, para servir o Senhor, e eu acho que foi a melhor decisão da minha vida. Eu olho para trás, eu vejo, na verdade, que eu acho que perdi foi tempo demais, sabe? E eu me arrependo porque que eu não aceitei antes, né? Não tomei essa decisão, mas o Senhor sabe todas as coisas, e hoje eu estou totalmente entregue para Ele. Sim. E tem quanto tempo que você mudou pra cá? Porque você veio pra estudar e depois voltou. Voltei, aí eu voltei em 2000, depois que meu irmão faleceu, eu voltei em 2010 pra cá. Aí você ficou definitivo. Aí eu fiquei definitivo aqui. Sim. Isso é muito interessante, né? O que você falou, contou aí a sua experiência, porque com cada pessoa vai acontecer de um jeito, né? Deus vai tratar ali na sua particularidade. Então, às vezes tem pessoas que já vai nascer de berço, num berço cristão, num berço evangélico,
mas vai ter uma fase que essa pessoa vai desviar, né? E depois ela vai ter uma experiência marcante que ela vai voltar ali. E às vezes tem pessoas que já entram no decorrer da sua vida ali, mas já fica. E com você foi sendo aos poucos, né? Gradativo. Gradativo. Então, cada vez que você ia, cada vez o Senhor ia consolidando aquilo mais ali no seu coração. Sim. Né? Tipo assim, ele falava, filha, você é minha, né? Às vezes você ainda não firmou os seus pés, mas eu estou te preparando para que os seus pés sejam firmados, né? Porque você ia e voltava, né? Sim. E assim, e eu tive a certeza, assim, eu sei que, igual eu falo, né, eu poderia ter voltado atrás e ter ficado com o Senhor antes, Sim. né, esse tempo perdido. Só que hoje eu tenho a certeza que o mundo não me atrai. O mundo não me atrai mais, porque eu já conheço o mundo, isso não é pra mim, não quero, Sim. é só uma ilusão, né, então eu tive, às vezes, né, a gente às vezes vai pela dor, mas porque Deus sabe o trabalhar em cada pessoa, Sim. né? O porquê, né? O momento certo. Mas o mundo, ele, até um determinado momento, ele me atraía, né? Mas chegou um determinado momento que o Senhor abriu os meus olhos, viu que isso tudo era passageiro, isso tudo é uma ilusão, né? Sim. Então, foi um momento que Deus ganhou meu coração de verdade, né? Quando me mostrou e quando eu pude ver, né, o quão cega eu estava ali pelo mundo, né? E às vezes a gente, tem algumas pessoas que às vezes olham de fora, né? A gente que já tem um certo tempo na igreja. E aí, tipo assim, às vezes as pessoas falam, às vezes pode pensar, mas será que elas não sentem falta, né? Daquilo que elas tinham quando não tinham aceitado Jesus ainda? E pra nós não, pra nós isso não tem a menor diferença, né? Porque quando a gente descobre que só Deus pode preencher o nosso coração e de uma maneira constante, que não vai ser algo momentâneo, que depois aquilo ali vai acabar, como é você ir numa festa e depois você chegar e tá triste ali e sentir aquele vazio, aquela angústia, com Deus não é assim, Não. né? E a gente consegue perceber que somente Ele preenche o nosso coração. Sim. E assim, muitas vezes a gente quer procurar isso no nosso casamento, num estudo, numa profissão, e eu não tô falando que isso é errado, mas se Deus ele não for prioridade, de nada vai adiantar essas outras coisas, né? Porque a palavra dele diz, buscai primeiro o reino dos céus. Isso mesmo. E as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, à medida que nós buscamos ao Senhor, nós temos um casamento abençoado, nós trabalhamos de maneira a revelar o Senhor para outras pessoas e a gente vai fazendo as coisas com mais leveza. Não é que as coisas é fácil, né? Porque não é, a gente tem os nossos desafios, tem as nossas lutas, mas com Deus é muito melhor, né? É verdade. Como Deus nos ensina no nosso dia a dia, naquilo que nós passamos, isso é muito maravilhoso, né? Ele vai nos construindo novamente, Sim. né? E desse período que eu fui decisivo, né, e tal, então Deus ele foi me restaurando totalmente. Sim. Por dentro mesmo, sabe? Eu tive, porque eu acho que nós temos que cuidar, né, como um todo. Sim. Nós somos alma, carne, né, e espírito. Né? Então, quando a gente cuida, né, do nosso espírito, primeiramente, nós vamos ficar preparados para cuidar, né, da alma e da carne. Colocar a alma e a carne no seu lugar. Então, quando eu fui restaurada, Deus na verdade, eu vejo que Ele, né, assim, Ele pegou ali de volta, restaurou, tomou meu espírito, Sim. a qual Ele me mostrou aonde foi o gatilho, né, para que houvesse, né, toda a ansiedade, toda a depressão. Eu cheguei a tomar remédio, né, controlado e tal, né. Eu não sou contra buscar ajudas, né, externas, porque acho que Deus deixou isso, Sim. né, os profissionais para a gente buscar. Mas desde que a pessoa ela comece também a buscar a ajuda pelo seu espiritual.
para depois você buscar outra ajuda. Porque aí Deus ele vai te revelando como você vai tratar, aonde que começou, né? Então, assim, começou uma restauração interna também dentro de mim. Deus me mostrou, eu vejo assim, o firmamento da minha identidade no Senhor, o meu propósito, porque o mundo, eu estava até conversando sobre isso com meu esposo, é o tempo inteiro tentando te desconstruir, sabe, sua identidade em Cristo. Quando você ficava, eu lembro que na escola, 13 anos, 12 anos, você começa a entrar ali na puberdade, você tinha assim a ideologia de que você tinha que se descobrir quem era a sua identidade, quem era você. Não, quem é você? É você em Cristo, sua identidade em Cristo, ela já tem que já estar firmada, né? Nós somos em Cristo, nossa identidade é em Cristo. Então, eu tenho que, na verdade, descobrir Cristo. Sim. Né? Não descobrir. Então, assim, eu vejo quão forte está sendo essas ideologias, está sendo implantado, né? E sem saber, a gente já estava ali no meio disso. Quanto isso foi prejudicial. E quando eu fui para o Senhor, que eu me descobri no Senhor, quem eu era, minha identidade no Senhor, meu verdadeiro propósito em Cristo, né? E eu vejo, assim, quão profundo isso é. E saber que Deus hoje faz parte de mim, da minha vida, que eu sou morada do Senhor. Isso é algo mais valioso, sabe? E eu vejo que o maior milagre da minha vida foi a minha conversão, sabe? Ele ter a misericórdia de morrer por mim, né? Morrer, sabe? Sabendo de todas as minhas falhas, né? Quem eu era de verdade, sabe? Porque, né, todos nós temos falhas, né? Nós temos defeito, mas nós procuramos ser melhor do que nós fomos ontem. Sempre. Tem que ser assim. Quando eu olho para o meu passado, igual você falou, quando você olha ali, eu não sinto falta, porque quando eu olho para aquilo ali, né, na verdade, eu tenho arrependimento no meu coração, sabe? Isso me gera um arrependimento verdadeiro, sabe? Porque muitas das vezes eu escolhi tantas coisas ruins e erradas que até me fizeram mal, ao invés de escolher o Senhor, sabe? Isso me arrependo mesmo, fundo da minha alma. Mas é bom a gente ter esse arrependimento, e o melhor é saber que Deus, ele nos perdoa. Sim, né? É saber disso. Isso, que a gente não precisa ficar se culpando, né? Porque uma vez que a gente se arrependeu e mudou o nosso comportamento, e nós entregamos aquilo nas mãos do Senhor, ele lança fora toda a culpa, todo o medo, né? Porque muitas das vezes a gente fica se culpando e remoendo aquilo, né? Mas o Senhor, ele limpa isso. Ele limpa, ele tira toda a acusação, ele nos eleva, né, junto com ele. Então, assim, o Senhor é um amor, né? Assim, eu vejo de nos amar sem nos culpar. Amém. Né? Aí você falou, né, que é casada, que tem 2 filhos. Eu queria que você contasse um pouco como você conheceu seu esposo, né? Como que foi? Vocês namoraram muito tempo? Você conheceu ele na igreja? Ele já era da igreja? Como que foi isso? Ele não era, ele estava afastado. Um dia eu recebi uma palavra que o meu esposo, ele estava afastado do caminho do Senhor, que eu iria buscar. Você já morava aqui? Já morava aqui, já tinha me reconciliado com o Senhor, já estava no Senhor. E aí, um dia... E assim, na verdade, o meu esposo, quando eu estava, né, no mundo ainda, né, eu vi ele, mas não cheguei a conversar ele, porque ele era amigo em comum de uma amiga minha. Sim. Mas eu não cheguei a conversar com ele, então quem ia imaginar que ele era o meu esposo. Mas eu não cheguei a conversar com ele. Eu vi ele passando, assim, a gente estava todo mundo junto, mas eu não cheguei a conversar com ele. Aí passou muitos anos depois, aí eu ainda já estava na igreja, quando ele, através de uma amiga minha, que hoje é casada com um amigo dele, né, em comum, e ela me chamou pra ir no aniversário, e a gente foi, e chegou lá, meu esposo estava, e a gente começou a conversar, eu já achei muito interessante, e a gente começou, né, a se falar,
a se ver, aí a gente começou a namorar. Só que aquilo ficava na minha cabeça, assim, a promessa. Porque eu vejo assim que a gente tem, Deus dá essa possibilidade de a gente escolher, mas Ele dá essa possibilidade, a gente é livre para isso. E aí eu falei assim, ué, mas a mulher me falou, né, que Deus tinha falado que meu esposo estava afastado. Eu falei, mas eu acho que, né, não sei, né, fiquei em dúvida, né. E ele realmente estava. E eu sem saber. E aí a gente começou a namorar e tudo, né, e eu fiquei meio assim, eu falei, mas né, tô gostando dele, né, um rapaz bom e tal. E aí, na primeira vez que ele me chamou pra sair pra jantar, eu falei assim, eu já comecei meio que dar uma testada nele, sabe? Assim, eu comecei a testar ele. Eu falei assim, olha, então, eu sou da igreja. Que eu falei assim, pensei aquela de leves, né? Foi bem direto mesmo, sabe? Eu falei assim, olha, eu sou da igreja. Eu falei assim, se ele não quiser nada, ele já vai sair fora, né? E aí então, você já porque nem cria expectativa. Como eu era da igreja, eu já queria algo sério mesmo. Sim. Eu não queria essas coisas do mundo, essas coisas, sabe? Bolinho, não, coisas isso não era pra mim mais, sabe? Eu queria algo sério. Eu falei pra ele, assim, cheguei nele, eu falei, gente, se esse menino quiser ir embora, ele vai embora hoje. Falei pra ele assim, olha, eu sou da igreja e eu não vou namorar por namorar. Eu já vou namorar pra casar. É coisa séria. Aí se você não quiser nada sério, assim, se eu estiver interessado, ele, não, eu quero. E assim ficou, sabe? Sim. E aí, assim, a gente começou um namoro, né? A gente namorou um ano e pouquinho, aí a gente noivou, conheci ele em 2012, aí a gente noivou em 2014, em 2015 eu casei com ele. Sim. Nós casamos. Aí em 2016 eu engravidei do Daniel, né? Nesse período, antes de eu engravidar do Daniel, Deus ainda estava trabalhando no interior. Sim. E eu cheguei a tomar remédio e tudo, mas eu me lembrava, eu falava assim, Senhor, eu quero aquela paz dentro de mim, sabe? Porque assim, eu comecei a ter sintomas de ansiedade, eu tive uma crise no meu ambiente de trabalho, eu nem sabia o que era, eu tive uma crise do pânico, eu caí sentada, achei que eu ia morrer, aí fui pro cardiologista, fiz exame e tal, não era, e eu já estava com o Senhor. E nisso eu orava, eu falava assim, Senhor, eu sei das suas palavras, eu sei que o Senhor levou, né, sobre si todas as nossas doenças, então eu creio nisso, né, que o Senhor pode me restaurar, o Senhor pode me curar. E eu lembrava daquilo que eu vivi quando eu fui pro monte, quando eu tive um encontro, a primeira vez com o Senhor, sabe? Porque eu lembro quando eu cheguei em casa, minha tia falou assim, onde você tá? Eu falei, tia, eu tava no monte orando. E olha, se o céu for um pedacinho do que eu vivi agora, eu quero ir pra lá. Porque não tem nenhum sentimento, nada que se compare aqui com o que eu vivi, que eu senti o Senhor, eu senti o Senhor aqui comigo. E eu falava, Senhor, eu quero aquele, sabe, eu quero sentir isso de novo, eu quero, sabe, Senhor, faça comigo, eu tenho esse encontro. E aí, um dia, eu fui trabalhar na casa de uma cliente e nisso, o Senhor preparou um encontro comigo. E nisso estava uma outra pastora, a pastora Elisete, que eu amo demais. Hoje ela não mora mais aqui, ela mora em São Paulo. Eu amo ela demais. E estava uma missionária também, a irmã Célia. E elas ali, assim, e eu não conhecia elas. E aí, do nada, a irmã Célia chegou e falou assim, nossa, eu vim aqui por causa de você, o Senhor me mostrou de você em sonho. E aí nós começamos a orar e Deus foi, sabe, assim, eu fui tomada de novo em línguas. Nesse período que eu saí da igreja, que eu saí, né, fora de Cristo, ao qual eu fiquei em 2016, que eu já tinha voltado pro Senhor, eu nunca mais tinha falado em línguas. Sim. Sabe? Mas não é que algo parou, não, porque quando a gente é batizado, desce as águas, o Espírito Santo vem, né? Sim. O Espírito Santo estava ali comigo. Só que eu mesma, assim, eu não deixava ali, eu queria tomar o controle de tudo. E naquele momento ali, eu me entreguei novamente pro Senhor. E aí
a gente, sabe, assim, foi um derramar do Senhor. Eu passei a tarde inteira falando em línguas, eu fui curada. Sim. Sabe? E eu vejo assim, que eu falo assim que hoje o Senhor, todos os dias, eu falo que Ele é minha dose diária. Amém. Porque é como se fosse assim, não, porque o Senhor, ele é tudo pra mim, mas eu preciso diariamente do Senhor, sabe? Porque é Ele que me restaura, Ele que me cura, Ele que me dá esperança, Ele que me ama, Ele que sabe quem eu realmente sou. Sim. Ele que me conhece. Então, assim, eu não sei viver mais sem Ele, sabe? Sem intimidade. E a partir desse momento, então, assim, começou, sabe, de vez. E aí, Ele me recolocou no meu chamado. Ele me mostrou a certeza para que eu vim, o propósito a qual eu tinha que cumprir, Sim. sabe? Ele foi me revelando aos poucos. Então, Ele foi se revelando para mim. Sim. Aí você tinha falado, né, que antes de você engravidar o Senhor estava te tratando. E como que foi quando você soube ali que estava grávida, né? Então, como você se sentiu? Então, aí eu demorei um período para engravidar. Até achei que eu não podia engravidar. Aí eu fui. Só que o Senhor, Ele é muito fiel em cumprir tudo aquilo que Ele promete, sabe? Meus filhos, assim, e eu vejo que eles foram entregues pelo Senhor, sabe? Antes dele dar eles foram entregues. Aí Deus me deu um dia um sonho com o Daniel, e eu pegar o Daniel no colo, sabe? Aquele sonho bem profético mesmo. E foi 3 meses você antes já de eu engravidar. sabia o nome dele ou não? No sonho? Não sabia. Sabia que era um menino. Sabia que era um menino, todas as características, né? Sim. Aí o Senhor me deu o nome dele também, né? E aí ele passou 3 meses, eu engravidei. Na verdade, eu fui fazer um exame de rotina. E descobriu. Aí não viu no ultrassom, que eu estava grávida. Aí eu fui embora. E todo mês eu fazia um teste pra ver se eu estava grávida. Depois que você parou de tomar o remédio? Depois que eu parei. Aí demorou quase um ano. Todo mês eu fazia um teste e não tava. Aí eu falei, vou fazer os exames de rotina e tal. Fui, fiz também, não mostrou, tava muito pequenininho. Aí na época eu tava no salão de uma amiga minha, da Tânia, e eu fui até, na época eu alisava cabelo, essas coisas. Ela falou, nossa, mas você tá numa cara de grávida. Nós vamos fazer essa progressiva aqui em você e tal. Eu falei assim, tô não. Fiz exame, deu negativo. Tô achando que você tá grávida. Gente do céu, sua cara tá grávida. Você tá num brilho diferente. Eu falei, ai, nossa, sério? Aí aquilo ficou no meu coração. Aí eu saí de lá naquela tarde, fui lá no laboratório, colhi de novo o exame. Aí deu positivo. Menina, pensa, tanto que eu fiquei tão maravilhada, sabe? Assim, parece que eu não dei conta nem de trabalhar mais naquela tarde. E assim, eu vi que as promessas do Senhor eram fiel para cumprir, né? E eu fiquei, assim, foi a coisa melhor. Daniel é um presente. Qual que é a idade dos seus filhos? Daniel tem 5 anos, né? E a Maria Elis tem 3, fez 3 anos. Aí quando o Daniel tava com 1 ano e pouquinho, eu falei, eu quero engravidar de novo, eu quero ter outro filho. Eu amo menino, gente. É bom, né? Só que eu achei que ia demorar mais, né? Sim. Aí eu parei de tomar os remédios. Aí logo, naquele mesmo mês, eu engravidei da Maria Elis. Nossa, eu tomei um susto, assim, né? Só que dessa vez, o Senhor não entregou a Maria Elis pra mim, entregou pro meu esposo. Em sonho. Olha. Aí ele até acordou chorando na época. O Senhor só deixou eu ver a Maria Elis quando eu fiz 7 meses. Aí um domingo de manhã, eu falei assim, nossa, o Senhor acabou de me mostrar que é uma menininha, cabeludinha, que o Daniel nasceu assim, pouco cabelinho, né? E ela nasceu bem cabeludinha, assim. Falei, nossa, mas engraçada, né? Ela nasceu meio sem cabelo. Será que é minha? Quem não quer? Que era igual assim. Então, assim, eu vejo assim, quanto que Deus é fiel, sabe? Sim. E já que você tocou nesse assunto de filhos, maternidade, eu gostaria, Juliana, que você falasse um pouco sobre os desafios, né? Como é criar os filhos no caminho do Senhor? Como é a rotina deles, né? Eu imagino que vocês já ensinam, né, princípios para eles da Bíblia. Eu vejo vocês levando eles para a igreja. E como que é? Porque criança é muito enérgica, né? Quer pular, quer brincar.
como que vocês conciliam isso, né? Você e seu esposo, gostaria que você falasse. Então, nós tentamos sempre, né, criar os nossos filhos para o Senhor, né? Sim. Tem aquele ditado, falar filho para o mundo, não. Nossos filhos vai ser criado para o Senhor, é do Senhor. Que rege, né, a vida deles. Sim, com certeza. E a gente tenta o máximo levar o Senhor, Cristo, para eles, né? Ensinar a palavra de Deus aqui. Só que assim, e principalmente com exemplos, porque eles copiam tudo de nós. Sim. Né? A gente é como um espelho para eles mesmos. Então assim, a gente tem que ter muito cuidado, não só no que fala, né, no que ensina, a gente tem que ter cuidado na nossa vida diária ali, né, nos nossos gestos, nas nossas atitudes, porque eles copiam em tudo, tudo. Então assim, eu acho que o pai e a mãe sempre tem que ter esse cuidado, sabe? De tentar dar bons exemplos para eles. Sim. Em Cristo. Eu tento sempre levar eles para a igreja também. Ele estuda numa escola cristã hoje, né? Eu tento todo momento amparar ele em Cristo, né? Ensinar a palavrinha. A gente tem um momento de oração. Ele é muito bonitinho orando. Ele me vê orando. Né? Então, assim, os exemplos aqui dentro de casa. Ele me vê lendo a palavra. Sim. Eu preciso demonstrar isso para ele. Escutar louvor, adorando o Senhor. Ele precisa ver essa vida diária, né, que nós temos com Cristo, para que isso gere também, né, algo nele, seja plantado algo nele, porque é as bases, é os princípios, né? A gente tenta e assim, muitas das vezes as pessoas têm uma visão assim, criança não entende. Mas eu acho isso um erro muito grande, porque aquilo ali vai afetar a criança de uma certa forma. O ambiente que ela está sendo criado, né? Às vezes não naquele momento, mas está sendo guardado no coração dela. E isso vai influenciar muito na adolescência, né? Quando tiver maior, que já tiver tendo um entendimento. Então hoje você e seu esposo estão passando um ensinamento, né, para os filhos de vocês, que com certeza quando eles estiverem maiorzinhos, eles vão falar, mamãe, vamos na igreja, né? Me leva, hoje eu quero participar de tal coisa que vai ter na igreja, do culto de jovens, enfim, e isso é algo que vocês estão plantando, né? Às vezes, tipo assim, mas não entende, mas eu vou levar a criança para a igreja, já vai ficar correndo, vai dar trabalho. Muita gente pensa assim, não é, Juliana? Pensa assim, e dá trabalho mesmo, mas nós temos que pensar que de todas as formas a criança ela absorve tudo, tudo. A cabecinha dela é uma cidade em construção. Tudo que a gente for construindo vai ficar ali, né? Realmente, mas isso é importante para eles, né? Porque às vezes eles estão ali brincando, mas eles estão aqui escutando, entende? Uma palavra ou outra, ela vai entrar no coraçãozinho deles. Aquilo ali de certa forma vai entrar. Vai, e aquele ambiente, né, ali de comunhão, de estar ali dentro da igreja, de estar ali participando, precisa ser construído dentro deles, entendeu? Porque o ser humano ele tem uma necessidade de estar em comunhão, de estar com as outras pessoas. Então, se não for construído isso lá dentro, né, nos pés do Senhor, dentro da igreja, né, e tudo, vai ser construído lá fora. Né? Alguém em ambientes que não é favoráveis para eles, como em festas mundanas, né, com os amiguinhos ali, principalmente na adolescência. Então, isso precisa ser construído agora. Dá trabalho? Dá. Criança corre, criança chora, criança às vezes fala alto, mas nós precisamos entender que isso é um momento deles. Eles precisam, e na medida a gente vai contornando isso, vai educando, vai mostrando para eles que não pode, vai corrigindo aqui, vai, sabe, apalpando ali, ensinando aqui. Eu vejo aquele trabalho das irmãs dentro da igreja, né, com as crianças, onde eu tava olhando, tanto de criança, coisa mais linda. Lá pra frente, né? E a criança pensa, uma criança daquela idade ali, aquela criança deve ter 7, 8 anos, mais ou menos, falando versículos bíblicos, entende? Isso é muito forte, muito profundo. Isso é muito maravilhoso. Então, assim, eu vejo tão maravilhoso esse trabalho com criança. É lindo.
lindo, é E maravilhoso. cuidar, né? Porque Cuidar. as crianças, elas são o futuro, São. né? São heranças do Senhor, tanto é que ele fala, deixem vir a mim os pequeninos, Sim. né? Porque elas têm um coração puro. E esse coração puro, ele tanto pode continuar com essa pureza, ou ele pode ser contaminado com as coisas do mundo. Então, né? é igual eu escutava, né, de uma amiga minha, falava, qual que é mais fácil? Você moldar o tijolo, você tem que quebrar ali, refazer tudo de novo, né? Ou você pegar a massa ali todinha, que preparo ali do tijolo. Então, assim, a criança, ela está sendo moldada, ela vai ser formatada pelas mãos do Senhor, que é muito mais fácil, né? Do que um adulto, né? Eu fui moldada adulta, né? Sim. Então foi mais difícil tomar uma decisão. E eu vejo que é a decisão melhor da minha vida, mas foi difícil, não é fácil. Então quando a criança ela é criada nesse ambiente do Senhor, para ele vai ser melhor, vai ser mais fácil. O vaso está em construção, né? Deus está moldando. Isso é bem melhor, né? Sim. E é interessante, Juliana, que você é a primeira mãe que tá vindo aqui no podcast, né? Então, tipo assim, eu achei muito pertinente essa pergunta, porque eu imagino que tem vários pais, né, nos assistindo e que isso vai servir. Então, tipo assim, deixar isso pros pais, sabe? Sim. Às vezes, eu não vou pra igreja, eu não vou levar meu filho, ou às vezes até mesmo a pessoa está afastada dos caminhos do Senhor. É tempo de voltar, né? De voltar. Ainda é tempo de você criar o seu filho num ambiente saudável, de colocar ali o seu filho para seguir aquele caminho, porque a gente fala tanto assim, essa geração que tá vindo agora não presta, mas quem é o responsável por essa geração somos nós. Somos nós, né? Sim. E o que é que a gente está fazendo para que essa geração não preste? Porque a criança, ela já desde pequena é aplaudida quando tá lá dançando, quando tá escutando aquelas músicas, né, erotizadas, mundanas, e tipo assim, ai que gracinha! E a criança já é aplaudida ali desde pequeno. Como é que cresce a mentalidade dessa criança? Porque de tantos abusos, exposta, né, a esses ambientes. É tipo assim, a criança ela já tem uma visão. Eu posso sentar no colo de qualquer pessoa, porque as músicas já falam isso. Eu posso tirar a blusa aqui, né? A alça da minha blusa. E tipo assim, as crianças elas são crianças, mas ao mesmo tempo elas já estão sofrendo uma adultização muito grande, ao qual elas escutam aquela música ali e aquilo influencia tanto, né? E se os pais soubessem como isso é grave, né? Como isso vai refletir na vida da criança lá na frente, não é? Sim, igual você falou, eu acho que as mães, dá muito trabalho mesmo, a criança na igreja, mas para que as mães e os pais não desistam. Sim. Porque é muito mais fácil você correr dentro da igreja, ali, atrás do seu filho, tentar, né? Não, faz um pouco de silêncio, vamos ali escutar e tal, e tentando moldar ele, do que você futuramente correr atrás dele na rua, sim, né? No mundo. E visitar correr, ele às vezes, na cadeia, às vezes nas drogas, entende? Muitas das vezes na prostituição. Sim. Porque o mundo ele não tá pra brincar, não. E se a gente não ensinar, se a gente não falar em casa e não deixar a mente da criança já preparada para o que ela possa vir a enfrentar, seja na escola, seja com alguém que vai chegar para ela e vai falar assim, Deus não existe. Você pode ser quem você quiser, você pode escolher o que você quer ser. E se a criança ela não estiver preparada, ela não tiver uma base solidificada, então ela vai começar a acreditar naquilo ali. Meu amiguinho faz, então eu posso fazer também. Né? Meu amiguinho fala palavrão, então eu posso fazer também. E é interessante essa questão do palavrão, porque muitos pais, né, às vezes quando a professora chama para conversar, até o meu professor estava comentando esses dias, o seu filho falou palavrão, aí os pais, nossa, mas aonde ele aprendeu isso? Porque lá em casa ninguém fala palavrão, não é? Então, tipo assim, às vezes eles deixam escapar perto das crianças, não dá o exemplo, né?
e depois a criança fala, o pai quer corrigir, mas eu sou a favor, Juliana, do exemplo. Eu ainda não sou mãe, né, mas eu pretendo, mas tipo assim, eu já estudo muito, né, na faculdade de psicologia sobre educação da criança e essas coisas, mas o exemplo, ele convence. É verdade. Então você falou, né, que o seu filho tá vendo você ler a palavra, tá vendo você escutar um louvor, então ele vai, aquilo ali vai ficar na mente dele. Às vezes até na questão da alimentação, meu filho não come doce, meu filho não toma refrigerante, mas você tá lá na frente da criança comendo o que você não quer que a criança coma. Então, tipo assim, qual é o alimento, né? O que você tem passado pra criança? É verdade, né? É o exemplo, né? Precisamos... gente, e a criança, ela é muito inteligente. Você acaba que, se você falar alguma coisa e fizer alguma coisa que diz pra ele não fazer, ele vai te cobrar. Vai. Mas você falou que eu não posso, por que você tá fazendo isso? Né? Então, assim, eles são inteligentes, eles pensam, né? Então, a gente tem que tomar cuidado sobre isso, sobre os exemplos, né? Quem estão sendo hoje pra eles. E isso fica assim um alerta, né, para os pais, para quem quer ter filho. Porque às vezes também tem esse pensamento, eu não vou ter filho, se eu tiver vai ser só um, o mundo de hoje tá tão difícil. Na verdade, as pessoas pensam que os filhos, né, uma vez eu fui fazer um curso em Goiânia, e a professora ministrante desse curso, assim, ela totalmente assim, contra filhos, assim, e ela, eu não tive filho, sou casada, e eu acho um peso e tal, e tal, e tal. E eu fui fazer o curso já com 2 crianças. Aí meu esposo foi me acompanhar e meus meninos foi também. Só que assim, na hora do curso, meu esposo ficou com eles, foi passear e tal. Mas eu me apresentei, né? E falei, olha, eu tenho 2 filhos e tal, não sei o que e tal. E os meninos, nossa. Aí na hora do intervalo eles iam lá me ver e tal. Mas ela deixou bem claro que filhos eram um peso, filho, né? Aí eu falei, olha, pra mim, né? Cada um tem o direito de pensar o que quiser, mas na verdade, pra mim, filhos são bênção. É uma bênção, sabe? Eu vejo a extensão do amor de Deus na sua vida, sabe? De capacidade de você gerar. Isso pra mim, eu acho que é uma bênção, assim, maravilhosa. Então, hoje em dia, né, que esse empoderamento feminino aí, o feminismo aí, né, eles estão colocando isso na cabeça dessa nova geração, que filho é peso, filho não é peso, filho é uma bênção, né? Na verdade, né? Então, assim, por isso que a gente tem que moldar a identidade dos nossos filhos desde pequenininho. Mesmo se falar, eles não entendem. Entende sim, eles, sabe, eles são muito inteligentes. Então, quando eles são moldados no Senhor, essas ideologias, esses feminismos, essas coisas, nada vai chegar. E também um ambiente, né? Porque eu tenho certeza que os filhos de vocês, olha, para o casamento, né? Vocês, assim, construiu um ambiente de paz para eles, né? Onde eles podem confiar, seus filhos podem confiar em chegar em você e falar aquilo que ele está sentindo, aquilo que ele está pensando, e tanto com o pai também. Então, é muito importante isso, sabe? Porque às vezes... a criança, ela vai falar, ela tenta se abrir à mãe. Não, agora não, tô ocupado, vai pra lá. E a criança, ela quer brincar, já põe um celular na mão do filho. E aquilo ali vai, né, deixando o filho de lado, sabe? E enquanto você deixa de dar atenção pro seu filho, ele tá olhando coisas no celular, né? Ele tá... Então, tipo, é muito importante ter esse controle também. E eu vejo, assim, que hoje em dia... há uma briga constante das mulheres, né, em questão da profissão, em questão do ministério, em questão dos filhos, sabe? Essa questão que você falou de tempo. Porque eu até mesmo, quando eu tive o Daniel, eu ainda atendia, né, eu tinha uma sala de estética, a qual eu atendia, né, o tempo todo. E meu filho, ele estava doente e tal, sempre... Até que depois a gente descobriu que era refluxo, ele sempre internava com pneumonia, essas coisas, e a gente conseguiu tratar. Mas nesse período eu tava, assim, corrida com ele, com estética, com tudo, sabe? E eu vejo assim, e aí foi até quando o Senhor, né, me chamou e falou, né, vai pra sua casa, cuidar dos seus filhos, da sua família, né? E aí eu decidi fechar lá, né? Eu ainda, hoje eu trabalho, eu atendo fora, né? Mas em períodos menores, sabe? Eu nem busco ter muitas, né? Pra não preencher tanto, porque minha obra, o meu trabalho
primeiramente é com a minha família e com os meus filhos, Sim. sabe? A minha principal obra. É o primeiro ministério, né? É com meus filhos. Eu preciso dedicar tempo com eles, sabe? Por mais que a gente tenha outras atividades, tudo bem, mas a prioridade é meus filhos, né? E a minha família, primeiramente meu marido, né? Minha casa, depois os meus filhos. Então, assim, Deus mandou eu vir para casa cuidar da minha família. Sim. Né? Então, a gente precisa ter esse tempo, né? Quem tem uma vida profissional, claro, né? Pode trabalhar, né? Tudo mais, mas a prioridade da pessoa, ela tem que ser, né? A sua família. Sim. Então, ele precisa dividir o tempo ali, saber administrar muito bem esse tempo com a família, com o trabalho. E de repente, às vezes, a pessoa não conseguir ter muito tempo, mas o tempo que ela tiver ali, ser de qualidade. Ser de qualidade, isso aí. Porque assim, Juliana, às vezes a pessoa não tem como, né? Ela deixar o serviço e tal, você teve como, né? Mas, tipo assim, às vezes quando ela chegar em casa, seja o momento do almoço, sim, né? É perguntar pra criança. É saber administrar o seu tempo. Isso, saber, né? Administrar. Porque muitas das vezes a pessoa realmente, você falou, ela não tem condição de deixar, mas então que ela trabalhe, mas que a prioridade dela seja a família. Sim. Sabe? Pra quando ela tá com a família, ela tá por inteira ali. Sim. E tem como você ir conciliando as coisas? Tem. Sabe? Tem como, porque você vai ter um horário de almoço, a hora que você chegar em casa, ou você vai ter um dia de folga. Às vezes você vai deixar estabelecido, não, esse dia da semana eu vou tirar pra passar com os meus filhos, pra curtir com a minha esposa, com o meu esposo. Então isso é muito importante, é a gestão do tempo, né? Porque a gente vive falando que não tem tempo, né, pra fazer as coisas, mas eu acho que falta muita organização. E eu falo isso até por mim mesma, né? Porque às vezes a gente tem que ver as prioridades, porque a gente quer abraçar tudo e não dá conta. Então, tipo assim, é organizar. Não, dia tá, eu vou fazer isso com as crianças, eu vou fazer uma noite do cinema, eu vou fazer uma pipoquinha. Então, isso é muito bom. Porque quando eu fechei a estética, né, igual hoje eu trabalho, mas eu administro. Por exemplo, eu já ainda continuo trabalhando, atendendo, né, mas em períodos menores. Sim. Né? Então, assim, hoje eu já administro melhor. Antes, meu tempo era totalmente pra estética, né? E aí, meu filho adaptava lá, sabe? Eu adaptava ele com o horário da estética. Então, pra mim, não tava legal, porque tanto que ele tava, né, por causa do refluxo, eu não conseguia fazer uma dieta balanceada com ele, nem tudo isso. Então, quando eu vim pra casa, que eu consegui, né, fazer uma dieta com ele direitinho, cuidar, descobrir o que ele tinha, né? Então reduzir um pouco minha carga horária de trabalho, continuo trabalhando, mas reduzido, bem reduzido. Então, pra mim foi melhor. Né? E já que você tocou nessa questão de profissão, né, do seu trabalho, você tinha comentado que é fisioterapeuta, né? Como que é seu trabalho? Como que funciona? O que você está fazendo atualmente, né? Então, hoje eu trabalho na área de dermato, né, funcional. Eu atendo só pós-operatório, né, principalmente de cirurgia plásticas. E eu coloco os horários, assim, primeiramente, às vezes eu ponho ali 3, 4 horas só do tempo, o restante todo dedicado para meus filhos, para minha família. A gente tem também um restaurante, né, que eu ajudo meu esposo lá. Meu esposo também tem outras atividades, mas assim, eu vejo que eu quero priorizar, sabe, a minha família, né? E as coisas do Senhor, eu vejo assim que eu sou apaixonada também de ficar, né, ali com o Senhor. Eu tenho um chamado de ser profeta, né? Esse chamado, ele é bem forte, bem potente, assim. Então, assim, eu quero me dedicar mesmo a isso, sabe? Igual hoje eu falo assim, hoje eu estou fisioterapeuta, né? Mas isso não me caracteriza, né? A minha profissão, ela na verdade, ela veio agregar, mas o que me caracteriza mesmo é ser cristã, é ser filha de Deus, é ser totalmente rendida ao Senhor. Isso é a minha característica. E o interessante é que aonde a gente vai, né, com aquilo que a gente trabalha, a gente pode mostrar com excelência, né, o nosso serviço, o nosso brilho, né, para as pessoas. E ter em mente que, por exemplo, você, né, está ali
fazendo a fisioterapia com a pessoa no pós-operatório, você tem uma responsabilidade grande, né? Porque a pessoa ela está ali numa construção de autoestima, né? E tipo assim, você com todo o seu cuidado vai lá, atende aquela pessoa e dá o seu melhor. Então isso é muito bom, porque antes de você estar atendendo aquela pessoa, você está fazendo o seu trabalho com excelência para glorificar o nome de Deus. Sim, né? E eu acho tão engraçado que às vezes Deus me leva pessoas a lugares assim para trabalhar, para atender, e aonde eu vou eu tento levar um pouquinho do Senhor. Né? Eu acabo ministrando um pouquinho a palavra de Deus, o amor do Senhor. E quando eu tinha estética também, eu lembro que o tempo todo eu falava, né, do Senhor, e eu vejo tanto que as pessoas tão sedentas por Deus, sabe? Sim. Quando você começa a falar de Deus, elas se rendem, elas gostam, elas, sabe, você começa trazer um pouquinho de Deus, elas para perto de Deus, então as pessoas gostam disso. Sim. Sabe? Eu falo que esse trabalho da fisioterapia, na verdade, é uma desculpa para mim chegar mais perto um pouquinho das pessoas para falar de Deus. Porque eu vejo que eu atendia muita gente e teve uma moça que eu sempre falava de Deus para ela e tal, e um dia a irmã dela internou e precisou. A primeira pessoa que ela lembrou foi de mim. Falou, Ju, ela falou de Deus. Vamos, Ju, aí ela pediu pra gente orar, a gente orou. Então, assim, eu tento o tempo todo levar Deus para a vida das pessoas, né? E eu falo para Deus me capacitar. Sei que é um trabalho e tudo, mas as pessoas, elas acabam me dando essa abertura para falar de Deus. Ali eu tô ali fazendo o meu trabalho, reabilitando elas, mas aí acaba que a gente começa a falar de Deus e ali vai desenrolar. E ali vai fluir. Vai. Isso é maravilhoso, né? Muito bom, assim. As pessoas querer ouvir, né? Porque hoje as pessoas elas querem tanto falar, que quando a gente tem a oportunidade de ser ouvida, a gente precisa cuidar das nossas palavras, né? Que as nossas palavras toquem o coração das pessoas, mas que não seja por nós, mas que elas sintam a presença de Deus. Sim. Né? E você vê que as pessoas hoje estão sedentas. Sim. E eu vejo assim que Deus vai trabalhando assim, tão assim, porque eu lembro que eu fui atender uma mulher e ela teve muita depressão, chegou a ficar internada, essas coisas. Sim. E ela sempre tomando remédio, essas coisas, e ela, né, que ela fez cirurgia e tal. E aí ela foi me contar a vida dela. Sim. E eu fui falar de Deus e tal. E aí acabou que o Espírito Santo, ele revelou o ponto de gatilho da depressão dela. Sabe? Ali no meio da conversa e tal. E aí eu, né, ela falou, mas você não acha que foi... Aí ela parou para pensar. Sabe? Algo que estava assim, sendo oculto. Então o Senhor, ele tem um propósito na vida dessas pessoas, na vida de cada pessoa. Então assim, eu vejo que a gente tem que se deixar orar para o Senhor, que Ele nos leve aonde Ele quer. Às vezes muitas das vezes Ele usa, né, ali da minha profissão, né, está totalmente disponível para o Senhor, para mim chegar até essas pessoas, porque às vezes de outra forma eu não iria chegar. E aí, então assim, eu vejo assim o trabalhar de Deus na vida das pessoas. E é interessante a gente tocar nesse assunto de profissão, porque esses dias no culto de jovens, a ministração foi voltada para isso. Tipo assim, Deus não quer que você, por exemplo, a pessoa é médica, Deus não quer que você deixe de ser médico, mas Ele precisa de um médico capacitado, né, para trabalhar com excelência ali na área dele, na área da medicina, e dar o seu melhor. E que através desse cuidado as pessoas possam sentir Deus, sabe? Aonde a gente for, a gente levar o Senhor. Porque tem como eu lá na minha faculdade, eu falar do Senhor, né? Eu mostrar quem eu sou em Cristo para as pessoas. Sim. Porque tipo assim, mas as coisas, o mundo hoje, não sei o quê, e várias coisas estão tendenciosos à maldade, mas eu posso não ser essa pessoa, né? O pastor ontem falou, o amor de muitos se esfriaria, que a gente não seja esse muito, né? Que a gente não esteja incluído nessas pessoas que deixaram o amor se esfriar. E que se porventura a gente conhece alguém que está
esfriando, né? Que está afastada dos caminhos do Senhor, ou que até mesmo não conhece o Senhor, que a gente possa segurar essas pessoas, acolher essas pessoas e abraçá-las. Né? É verdade. Isso. Então, Juliana, eu gostaria, né, que você falasse um pouco sobre a aceitação do seu cabelo maravilhoso, cacheado, né? Até antes de você engravidar, você alisava o seu cabelo, Sim. né? E como que foi pra você isso, né? Como que foi essa questão de aceitar o seu cabelo, de se cuidar, com o cabelo que Deus te deu, sabe? Eu queria que você falasse sobre isso também. Então, eu nasci, né, assim, nessa época, assim, alguns anos atrás, esse cabelo cacheado hoje, né, que eles... Então, assim, na verdade, não era moda, né? Era mais liso, essas coisas assim. Então, assim, na minha época, né, o pessoal sofria muito bullying, né, muito preconceito. Eu fui ensinada desde pequena, né, a minha mãe sempre cuidava do meu cabelo, mas ela alisava ele, né? Eu fui sempre muito bem cuidada, ela hidratava, essas coisas assim, né? Sempre me levou, às vezes, em salão, essas coisas. Mas, eu sempre tive um quê, né? Assim, da minha autoimagem. Na verdade, quando Deus começou a me reconstruir por dentro, Ele começou... ele a construir o amor dele em mim, sabe? A me mostrar quão perfeita, né, era a sua criação, né? E isso pra mim foi um processo, porque eu tinha, assim, né, um receio, assim, com o meu cabelo, eu sempre tinha que estar alisado, né? Eu já usei aplique, né? Meio que não aceitava, né, o meu cabelo cacheado, alto, porque eu sempre fui criada daquela forma. Sim. Só que eu queria, na época até eu falei, ai, Senhor, e uma vez eu usava aplique e o Senhor, Ele queria trabalhar isso em mim, porque muitas das vezes a gente dá o nosso coração, mas fica segurando algumas áreazinhas, né? E o Senhor, ele quer te restaurar por inteiro. Ele quer restaurar o seu coração, a sua autoimagem, sabe? A sua autoestima. Sim. Ele quer que você se sinta amada, sabe? Você se sinta bem com você mesmo. Né? Não que procedimentos estéticos, né, seja errado, não é, de forma alguma. Mas, pra mim, Deus precisava restaurar essa parte em mim, né? Então, assim, e ali isso me incomodava, porque pequena sofria alguns bullying com o meu cabelo, né? Naquela época não tinha essa divulgação toda em mídia, né? Essas coisas assim. Então, o pessoal ria, às vezes fazia alguma piada e tal, e isso me chateava, né? Desde pequena, e assim, eu sonhava em ter aqueles cabelos, né, mais lisos e tal, tanto que eu até usei aplique. E quando Deus começou a trabalhar em mim, a me curar, um dia Deus falou assim, me pediu pra me tirar meu aplique. E aí eu dei uma relutada, mas eu sei que eu não aguentei que lá na minha cabeça mais, eu fui e tirei o aplique, né? Mas ainda eu continuei usando alisamento, continuei fazendo, né, química no cabelo. Aí, tipo, e assim, eu falava, nossa, mas parece que eu tô enjoada desse cabelo, não tô gostando desse cabelo, isso não tem nada a ver comigo. E aí um dia eu orando pra Deus, eu falei, Senhor, eu queria tanto voltar então pôr esse aplique, pra ver se muda a minha cara, né? E aí o Senhor começou a ministrar dentro de mim, sabe? Ele começou a falar comigo em cânticos do cântico, sabe? Você é minha amada, você é linda, assim, do jeito que é. Gente, e quando Deus me falou isso, Deus me levou lá na minha infância, sabe? Quando as outras, às vezes amiguinhas, coleguinhas faziam bullying comigo, sabe? Ele me mostrou quanto aquilo me machucava, sabe? Que não era pra me ficar daquela forma, que Deus, ele me restaurava. Aí ele me deu uma passagem lá daquela mulher do fluxo de sangue, que ela fala assim, mulher, você está livre, você está curada. Aí ele me deu essa passagem. E ele falou assim, que era pra mim olhar pra dentro, sabe? Que eu tinha uma beleza que ele colocou. Que a glória dele seria os meus cabelos. Que a beleza maior que eu carregava era ele, sabe? E Deus, naquele momento, ele começou a restaurar a minha autoestima, a minha segurança.
eu comecei, assim, passar por esse processo de transição. E tanto que eu nem sabia que eu tinha cabelo cacheado, porque desde pequenininha minha mãe alisava. E eu sempre continuei esse processo, crescendo e alisando cabelo. Aí quando eu engravidei, eu não alisei o cabelo. E eu vi que ele cacheou. Eu já achei legal, porque eu acho bonito o cabelo cacheado assim, né? Sim. Só que ele... Aí eu falei assim, gente, eu acho que eu vou deixar esse cabelo natural. Né? E aí eu fui deixando, e cada vez mais eu fui me aceitando. E hoje, assim, porque muda, porque quando a pessoa alisa o cabelo, a pessoa não quer volume, não quer nada, e o cabelo, ele crespo, cacheado, ele já é volumoso. Sim. Ele, né, você não tem que guardar, ficar ali regrando volume. Na verdade, quanto mais volumoso, mais bonito é. Sim. Então, na verdade, isso foi um processo de cura interior do Senhor comigo, de autoestima, de construção da autoestima. Sim. Não que eu seja contra procedimentos estéticos, não, cada um sabe o que faz, mas isso precisava ser curado, restaurado dentro de mim, sabe? Essa autoestima. Por mais que eu tava, vamos dizer, tá lindo, seu cabelo tá lindo, tá maravilhoso, com mega, tá com luzes, tá alisado e tal, mas eu não tinha segurança, que hoje eu tenho, sabe? Pra mim, isso é muito pessoal, pra mim meu cabelo tá maravilhoso. Sim. Pra mim, eu amo ele assim, e meu esposo, ele amou também, ele, nossa, que cabelo mais bonito que seu cabelo, tá vendo? Não precisava. Ele era acostumado com você, Lisa, também. Era, e aí, assim, eu sempre brincava assim, não, nunca vou deixar meu cabelo sem alisar e tal, mas quando o Senhor me mostrou, sabe, assim, o que Ele pode fazer dentro de nós, reconstruir toda a nossa segurança, porque na verdade isso é um reflexo de insegurança, de algo que foi, sabe, assim, tirado de nós lá atrás, porque o mundo ele tenta a todo momento te deixar insegura, te colocar a autoestima lá embaixo, aí você começa a buscar em outros lugares essa autoestima, às vezes até em namoros, namorados, sabe, essas coisas que vai te frustrando, e não tem nada a ver com você. E, na verdade, é reflexo desse mundo, né, podre. Então, assim, isso foi desconstruído e Deus construiu novamente. Sim. Sabe? E é interessante que, às vezes, a gente está procurando a aceitação das pessoas. Sim. Né? Igual você falou assim, a menina vai arrumar um namorado. Ela quer o quê? Ela quer ser aceita, ela quer ser amada, ela quer... ser cuidada, mas na maioria das vezes, primeiro ela não se aceitou. Ela tá com um buraco ali da autoestima e ela quer alguém que preenche aquilo ali. Só que primeiro nós temos que nos aceitar, nós temos que nos amar. Então, tipo assim, muitas das vezes tem muitas pessoas que se anulou por conta de alguém que falou, o seu cabelo é feio. Você é feia desse jeito. Sua sobrancelha é assim, seus dentes é assim. E aquilo ali vai mexendo, né, com o nosso interior. Então, que a gente possa aprender a ignorar essas vozes e acreditar naquilo que Deus fala de nós. Né, que nós somos amados, que nós somos perfeitos aos olhos de Deus. Né, e cada característica, cada particularidade... Tanto as magrinhas quanto as mais cheinhas, elas são o que? Amadas pelo Senhor. O seu cabelo é o que faz de você ser diferente, né? E como é bom a gente ser amado, a gente ser cuidado, né? E assim, quando a gente resolve isso, né? Quando a gente reconhece que nós temos um Pai que nos ama, né? Que nos fez a imagem e semelhança dele, a gente começa a se aceitar, né? A gente começa a ter a nossa autoestima restaurada ali. Isso é muito maravilhoso. Quando o Senhor falou assim pra mim, assim, eu tava na igreja, sabe? Gente, eu chorei tanto, porque eu falava assim, ele falou assim pra mim, Cântico dos Cânticos, assim, gente, e aí ele me deu, aí eu fui lá olhar se era aquilo mesmo, e era. Aí ele falou assim, você é linda, você é minha amada. Eu falava assim, seu cabelo é lindo. Eu falava assim, mas nem eu acho meu cabelo lindo. Nem eu me acho tão linda. Como que o Senhor pode me achar linda? Como que o Senhor pode me amar desse jeito? Sabe? E aí, assim, quando eu me senti, assim, segura no Senhor, amada. Olha quem tá participando! A Sky! E aí, quando eu me senti assim, sabe? Foi um processo muito, assim... Ela pega? Pega.
E ela, então, assim, foi bem restaurador, sabe? Foi bacana. Aham. Vem cá, vem. Tem suas características, né? Igual você falou, né? Das magrinhas, mais cheinha, a morena, Sim. né? A branquinha, a mais alta, a mais baixa. E eu acho que a pessoa ela tem que, assim, se amar, Sim. né? Porque Deus fez isso, Deus criou ela, né? Sim. Daquele jeito. Então, eu acho que a pessoa, cada um tem sua peculiaridade. E o nosso papo tá muito bom, né, Juliana? Nem dá vontade de parar, né? Muita coisa aí que a gente vai conversando e vai trocando experiências, isso é muito bom. E eu gostaria que você falasse, né, uma passagem, né, que você mais gosta, que mais te toca. Eu sei que a Bíblia toca na gente por inteiro, né? Cada pedacinho da Bíblia, cada versículo. Mas tem algo que o Senhor tem falado ao seu coração ultimamente, né? Que tem tocado mais assim profundo no seu coração? Gostaria que você falasse pra gente. Então, tem uma passagem lá em João 7:38 que eu gosto muito dela, né? Fala da fonte de água viva. Sim. 7:13 fala assim: quem beber dessa água terá sede. Quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Eu vejo assim, sabe, essa passagem, ela me toca tanto, porque eu vivi uma experiência com o Senhor. Eu acho que eu falei só uma vez num grupo de estudo. Sim. Mas é algo tão lindo, porque eu vejo que o Senhor, Ele é a água viva mesmo. É a água que nos limpa, é a água que nos sacia, é a água que nos cura, que sabe, assim, que tá ali para a nosso dispor. E eu tive essa experiência com o Senhor. Um dia o Senhor me levou em sonhos a me mostrar o Espírito Santo. E eu vi o Espírito Santo em formato de águas mesmo, vindo, sabe, pro meu lado. Ele batia, era água, mas batia como se fosse asas, né? E nele saía flechas de luzes bem coloridas, coisa mais linda. E ele parou na minha frente e ele se transformou ali numa pomba bem enorme, grande, branca, sabe, assim, que o branco, ele não era dessa terra, assim, era um branco, assim, de muita pureza, de muita santidade. Sim. Era enorme, sabe, parecia ser, ele era muito grande, assim. E aí eu fiquei olhando aquilo e eu comecei a chorar e tal. Então, todas as vezes que essa passagem vem e me toca no meu coração, eu relembro, né, desse sonho. E eu me emociono muito, porque o Senhor, Ele é a água viva mesmo, é aquela água que está a jorrar, e Ele está dentro de nós, sabe? Nós somos essa fonte de água que vai levar para a vida de outras pessoas também que têm sede, que essa água que cura, que restaura, que é capaz, assim, de tirar todas as impurezas dentro de nós, toda a sujeira que está nos nossos olhos, capaz de nos fazer enxergar muito mais além, pelos olhos do Senhor. Então isso me toca bastante. Uau! É o que a gente falou no começo, né? Enquanto a gente está procurando fontes lá fora, né, a gente nunca vai se saciar, né? A gente nunca vai encontrar o que verdadeiramente preenche o nosso coração. Isso nós só vamos encontrar em Deus, né? Então isso é muito bom. E assim, pra gente encerrar, Juliana, eu gostaria que você deixasse uma mensagem, uma reflexão, alguma frase, algo para as pessoas que estão nos assistindo, né? Então, o que eu tenho para deixar para as pessoas aqui hoje é a questão, assim, de obediência, sabe? Nós nunca perdemos por obedecer o Senhor, por escutar o Senhor, né? Por nos rendermos ao Senhor. O mundo, ele tá cheio ali de coisas, né, para nos oferecer, mas nada vai se comparar à presença do Senhor nas nossas vidas. É algo muito valioso. Então, não perca tempo, sabe?
não perca nem um segundo no mundo, achando que o mundo vai te dar algum retorno. Jamais. E isso aí é de experiência própria, sabe? Eu vejo que, na verdade, é tudo uma ilusão. Então, se você tem hoje uma oportunidade, que eu vejo que é uma oportunidade, Sim. sabe, para a pessoa ter hoje de servir o Senhor, sirva o Senhor. Vá para os pés do Senhor. Eu tenho certeza que você vai encontrar o maior tesouro que existe, o mais valioso que tem nessa terra. Não tem dinheiro, não tem joia, não tem nada que se compare a ter uma vida com o Senhor. Amém. É isso, gente. É muito maravilhoso. Uma vida com Deus é algo assim inexplicável, né? A pessoa, ela tem que vivenciar aquilo para ela sentir, né? A gente tenta explicar, mas somente quem sente sabe o que é, o quão real é a presença de Deus em nosso ser, né? Em nosso viver e tudo aquilo que nós fazemos. Porque Ele é bom, a sua graça, né? A sua misericórdia dura para sempre. Então, Ele está de braços abertos esperando por você, né? Então, tipo, se essa palavra tocou no seu coração, né? Se esse bate-papo tocou em você de alguma forma, vá para os caminhos do Senhor, busque a presença dEle. E você que já é, né, cristão, continue nessa fé, continue firme nos caminhos do Senhor, né? Porque quando o dia mal vier, a gente vai ter uma base, né? A nossa casa, ela vai ter um alicerce para aguentar qualquer vendaval que vier, porque aquilo foi construído no Senhor, né? Não foi qualquer base, não foi qualquer alicerce, mas foi algo firmado e fundamentado na presença do Senhor. Então vamos orar para a gente poder encerrar. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse papo maravilhoso, por essa conversa, pelo Senhor ter nos permitido falar de Ti, falar da Tua presença, dos Teus feitos, Pai. Ah, meu Deus, é tão maravilhoso poder Te servir, é tão maravilhoso poder sentir a Tua presença. Ah, Deus, Tua presença é real, Pai, que as pessoas que estão nos assistindo sejam tocadas, sejam edificadas, Pai. Ah, Deus, que elas venham querer, meu Deus, no íntimo delas, no coração delas, meu Deus, serem inflamadas pelo Teu amor, Pai. Que o Senhor vai tocando em cada vida, toca para restaurar, para curar, Senhor. Ah, meu Deus, toca com os Teus braços de amor. Pessoas que estão depressivas, que estão sem esperanças de viver, Pai. Vai tocando agora, porque sabemos que o Teu poder é real, Pai. Que o Senhor pode curar, que o Senhor pode restabelecer essa pessoa, restaurar, Pai. Então nós Te pedimos isso e desde já Te agradecemos em nome do Teu Filho amado. Amém. Amém. Juliana, muito obrigada pelo convite, por ter aceitado o convite, né? Deus abençoe a sua vida, por ter abrido as portas da sua casa pra gente estar gravando, né? E assim, muito obrigada mesmo, que Deus continue abençoando a sua vida, do seu esposo, a sua família, seus filhos, tá bom? Eu te agradeço muito, né, por ter aceitado esse convite. E é isso. Eu que agradeço, para mim é uma honra, né, participar desse podcast. Eu vejo que é um trabalho tão lindo, é uma oportunidade das pessoas conhecer, né, um pouquinho de mim e um pouquinho mais de Jesus. Você está levando Jesus para a vida das pessoas. Que Deus abençoe cada vez mais. Amém. Então é isso, galera. Está chegando ao fim mais um episódio de Encontro com Propósito. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, se inscreva aqui embaixo, tá bom? E compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para que a nossa família venha crescer ainda mais, para que mais pessoas possam ser edificadas através desse podcast. Amém? Deus abençoe. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.